Adora assim. Oh, Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Tem que imaginar isso, amado. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim, oh, aleluia, podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim, por isso eu canto glória, bem forte, glória, glória, glória ao autor da minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia. Glória a Deus. Bendito, exaltado. O autor da minha fé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Esse hino aqui, ele move meu espírito, amado. Esse hino aqui, ele me dá uma esperança insondável, incomensurável. Que ele fala, um dia nós vamos rever os amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Quantos irmãos, amados, nós temos, nós conhecemos, vimos, alguns já partiram para o Senhor, já dormem no Senhor, e o Senhor, quando vier, os ressuscitará primeiro, oh glória, aleluia, aleluia. E se porventura assim o Senhor achar de permitir da gente estar vivo, Ele transformará o nosso corpo num abrir e fechar de olhos ao som ante a última trombeta. Nossos corpos serão transformados e a gente vai ver de fato isso aqui, amado, o encontro triunfal, oh glória, aleluia. E todos nós, aí sim, seremos um só, somente um Senhor. Já não haverá mais barreira, já não haverá mais divisões, já não haverá mais separações, já não haverá mais denominações. Nós seremos, como Efésios 4 fala, a um só corpo, a um só espírito, como também foste chamada a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e paz de todo, o qual é sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi concedida a cada um de nós
segundo a medida do dom de Cristo, a cada um de nós. E a gente vai ter o privilégio de estar com Ele por toda a eternidade. Porque um dia, esse autor da nossa fé e consumador da nossa fé, ele falou conosco. E a fé veio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer menção. E eu quero tratar desse assunto, um assunto tão pertinente. Eu quero falar sobre o dever de orar sempre. De nunca arrefecer na oração. De nunca deixar o lugar secreto. A Bíblia fala em Levítico que a chama do altar não pode se apagar. O serviço de Samuel, ali como pupilo de Eli, era manter a chama do candelabro acesa, ô glória. E ele ali permanecia de guarda, de vigia, colocando óleo, azeite, para que o candelabro permanecesse firme no calor da pujança. E foi-se necessário nós permanecermos dessa maneira. Então quero convidar você que pode abrir a sua Bíblia, caso contrário, ouça a palavra. No Evangelho Eterno, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1, Lucas 18, 1. Vamos até, eu ia ler só o versículo 1, mas vamos ler a passagem toda. São 8 versículos apenas. Então vamos ler esses versículos aqui que saiu dos lábios de Yeshua. E disse Jesus o Senhor, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que a quem nem temia Deus, e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouve o que juiz injusto, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa, ó glória, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Aleluia. Glória a Deus. Então vocês prestaram aqui o que Jesus estava ensinando seus discípulos? Ele contou uma parábola, uma ilustração, uma realidade humana para demonstrar uma realidade espiritual. Ele conta a parábola que existia um certo juiz, e esse juiz era injusto. Como nós temos hoje na nossa nação, muitos juízes que são injustos, incorretos, autoritários. Não é isso? Nós tivemos no governo do estado do Rio de Janeiro um juiz federal que assim então foi eleito governador, e ele cometeu comprovadamente, pela justiça, ele cometeu injustiças. Um juiz federal, tornado governador do estado do Rio de Janeiro, comprovado pela justiça, foi impeachmentado, perdeu a sua governança do estado por cometer injustiça. E dizia-se temer a Deus esse juiz, né? Dizia-se temer a Deus. E ele fala que nessa mesma cidade havia também uma mulher que ia perante esse juiz e pedia que esse juiz agisse com justiça para com a causa dela, para com a demanda dela. E ela ficava ali molestando, importunando, indo constantemente lá naquele juiz para que ele de fato olhasse a causa dela e ali atentasse para a sua necessidade. Mas ele fala, eu nem ainda temo a Deus e não tenho nenhum medo de homem algum.
mas essa mulher me molesta tanto que eu vou ter que atentar para a causa dela. Aí Jesus fala, olha só, vocês viram? Ainda que esse mesmo juiz injusto atendeu a causa dessa mulher, imagina, quiçá, o juiz de toda a terra, que é justo, santo e verdadeiro, que Romanos 3 diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ele não fará, olha o que está escrito aqui, meus amados irmãos, ele não fará menção aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Será que ele não fará? Mas ele fala aos seus escolhidos, que faz o quê? Que clama a ele, que ora a ele, que busca a ele, que ora sempre a ele, que está sempre diante dele, de dia e de noite. Isso fala de uma constância. Isso fala de uma vida de perseverança. Isso fala de alguém, amados irmãos, que tem ali uma determinação, ficar ante a presença de Deus constantemente. E nós temos que entender, amado, que Deus ele tem inúmeras maneiras, assim, de falar conosco. Inúmeras maneiras de falar conosco. Ele tem a possibilidade, a capacidade de falar com a sua própria voz audível. Eu creio isso pela fé, que ele tem essa capacidade, ele assim o fez. A Bíblia fala que ele é o mesmo e não mudou. Ele assim o fez, ele fala por meio dos seus profetas, ele fala por meio dos sacerdotes, ele fala por meio da sua palavra, das escrituras, ele fala por meio de uma canção, de um louvor, ele fala por meio da natureza, ele fala por meio dos animais, ele usou a mula para falar com Balaão. Ele fala, amados irmãos, através do sistema político, do sistema geológico. Ele tem inúmeras maneiras de falar conosco, mas nós só temos a oração para falar com Deus, amado. E eu tenho percebido nesses últimos tempos que esse ofício tão precioso, esse ofício tão, amados irmãos, gracioso, que Cristo nos deu acesso novamente, muitos irmãos têm deixado. Muitos irmãos não entendem o privilégio que é a oração. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que Deus colocou um querubim com uma espada flamejante guardando o caminho. Para que se porventura eles ousassem entrar novamente, certamente aquele anjo os mataria, porque o salário do pecado é a morte. Deus agiu de benevolência e de misericórdia. Sacrificou um animal, teceu peles e fez ali vestimenta para tapar a vergonha deles. E ali Deus mostrava ali a expiação, o sacrifício de Cristo, para os livrar da morte. Mas colocou lá um querubim. E aí, passando-se tempos e estações, eras e eras, sombras, arquétipos daquilo que seria o único e perfeito sacrifício, Cristo Jesus, o Senhor. Nós agora temos acesso novamente à presença de Deus. O acesso que tinha sido banido, impedido, por causa do pecado de um homem, agora novamente, pela morte de Cristo, nós temos acesso novamente à gloriosa presença de Deus, amados. Eu nunca tive diante de um juiz, a não ser o juiz de paz, né, de casamento, mas eu nunca tive diante de um juiz por causa alguma. Graças a Deus por isso. Entendeu? Mas nós temos uma compostura quando nós estamos diante de uma autoridade. Agora, imagina estar diante da maior autoridade, seja no céu, seja na terra. Oh, glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Cristo grita, brada na cruz, Teotelestai, está consumado. Aleluia. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga do alto a baixo, demonstrando ali o sacrifício glorioso de Cristo, que nos dá novamente acesso à sua gloriosa presença. Agora eu não preciso mais de medianeiros, agora eu não preciso mais de sacerdotes, agora eu não preciso mais de profetas, ainda assim preciso, ok, mas agora eu tenho acesso novamente à gloriosa presença de Deus, amado. Porque Cristo mediou esse acesso. Evangelho de João 14,6 disse o Senhor, disse Jesus, eu sou o caminho, lembra lá o caminho do Éden, o acesso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém chega ao Pai, senão por mim. Hebreus 10, 19, eu preguei uma mensagem nesse texto aqui alguns dias atrás, vai falar assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, aleluia, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, aleluia. Ou seja, ele está falando, agora por meio de Cristo, agora por meio do sacrifício de Cristo, nós temos a possibilidade, a confiança, nós temos o acesso para entrar no santuário, o caminho que era só o sumo sacerdote que fazia, agora nós podemos. Por esse novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou. Mas ele fala, cheguemos como? Há uma condição para chegar. Eu não posso chegar diante de uma autoridade de bermuda. Eu não posso chegar diante de uma autoridade, mas irmãos de camiseta. Eu não posso chegar diante de uma autoridade de boné na cabeça. Não. Ele fala aqui. Eu não estou falando de uso e costume, mas estou falando ali de uma postura diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele fala, cheguemos com um verdadeiro coração, inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O sumo sacerdote, ele tinha que estar ali com toda a sua indumentária estabelecida nas escrituras. Ele tinha que se purificar, ele tinha que estar santo, ele tinha que fazer um sacrifício por ele. E aí sim entrar no santo dos santos. E agora nós temos essa confiança. 23 fala, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Por quê? Fiel é o que prometeu. Cristo. Cristo. Leonard Ravenhill, eu gosto muito de ouvir as mensagens desse senhor, que já partiu, está com o Senhor, e assim como o hino de número 61, um dia nós daremos as mãos àqueles que um dia foram feitos nossos irmãos. Eu creio que um dia eu vou ver esse velhinho lá, Leonard Ravenhill. Se eu não me engano, é ele que diz que ele chega, se eu não me engano, numa igreja, e tem um homem orando de joelho. E ele, quando ele chega lá, ele vê aquele homem de joelho, ele não ousa, aleluia, ele não ousa penetrar-se no templo. Ele começa a andar de costas. Está chegando um obreiro e fala com ele. Bate no ombro dele e fala, Leonard, e ele, Leonard. Aí ele sai daquele ambiente, o obreiro não entende, aí depois ele pergunta, por que você saiu de costas? Quando você entrou e viu o irmão orando, ele falou assim, não se dá as costas para uma realeza, para uma autoridade. Se requer respeito, temor e reverência. Então Leonard Ravenhill, ele entendia o que era a vida de oração. Ele entendia o que era o ambiente de oração. Ele entendia esse ofício tão, amados irmãos, precioso que é a oração a Deus, amado. E a cristandade atual perdeu isso. Nós queremos oração de todo mundo, amado. Tem gente que quer oração só do pastor, tem gente que quer oração só daquele diácono ali. Não, eu tenho que ser orado pelo aquele diácono ali. Ele tem a oração forte. Não, tem que ser orado pelo pastor, porque é ele que tem a oração forte. É ele que ora e Deus atende. Deus deu acesso a todo aquele que nele crê, que clama de dia e de noite, amado. Ele deu acesso, irmão. Está aqui. Não está falando que é pastor, diácono, obreiro, presbítero. Não, amado. Ele está falando, olha aqui, na parábola que nós lemos, versículo 7. Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ele faz uma pergunta. Por que ele faz uma pergunta? Porque ele fala assim, digo que depressa, não vai ser tardio. Ele fala, digo que depressa. Por quê? Quando
o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Ele está falando, sabe o que, Marcinho? Sabe o que ele vai fazer depressa? Aquele que acredita no poder da oração, aquele que crê no poder da oração, aquele que crê no Deus a quem ele diz crer, aquele que crê de fato que a sua voz está sendo atendida pelo Todo-Poderoso de Jacó. Ele fala, não vai ser tardio, não, vai ser no tempo adequado. Daniel se colocou de joelho, 21 dias orando, mas o anjo, quando chega diante dele com a resposta, ele fala, Daniel, desde o dia que você assentou no seu coração a orar, a buscar, a jejuar, a se consagrar, o Senhor já tinha ouvido a sua oração, mas o príncipe da Pérsia me reteve e Miguel veio a guerrear a favor de você, porque tu é um homem muito amado, muito desejado. Por quê? Homem de oração. Um homem de oração. Um homem que quando viu o edito, olha isso, escuta o que eu vou te falar, Marcinho, escuta o que eu vou te falar, está registrado aqui. Sabe por que Daniel estava orando? Porque fizeram um edito, que sabia que Daniel era um homem de oração, e fizeram um edito para que quem fosse pego fazendo qualquer petição, se não a imagem do rei Nabucodonosor, ia ser morto. Ia ser morto. Vai ser um dia que vai ter um edito que vai ser proibido orar. Vai ter um tempo que vai ser proibido carregar a Bíblia. Vai chegar um tempo que vai ser proibido cultuar a Deus. Vai chegar um tempo que vai ser proibido a gente ter a liberdade de fazer orações com mãos santas, como diz 1 Timóteo, capítulo 2, fazer orações com mãos santas em todo lugar. Vai chegar esse tempo. E eu quero ver quem vai ter fé na terra o suficiente para orar ao Senhor, ainda que seja proibido pelos homens. Daniel, vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto? Lê aí, Marcinho, por gentileza. Acha aí, por gentileza. Daniel, se eu não me engano, capítulo 4. Não, Daniel 4 não, Daniel 6. Daniel 6. Olha isso. Pode ser, Marcinho? Pode ser. Pode ser até... mas aqui, ó, pega essa parte aqui, ó. A partir do versículo 1, que aqui vai falar sobre os editos, porque era uma monarquia que tinha uma democracia. Nabucodonosor era o rei, mas ele estabeleceu governadores, príncipes, prefeitos, ou seja, era uma monarquia com uma democracia estabelecida, inserida no meio do governo. Tem muito detalhe nesse texto. Pega aí a partir do versículo 6, só pra gente, versículo 1, pra gente pegar ali um contexto. Então pareceu bem a Dário nomear 120 vice-reis para governar todo o seu reino. Acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os satrapas tinham que prestar contas a esses servidores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. Aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável que seus colegas de liderança, e entre todo o colegiado dos satrapas, por qual suas qualidades eram extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Olha isso. Mas assim que seus colegas de liderança e todos os satrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para o acusar. Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiu encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciar Daniel. Olha o caráter desse homem. A menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. O quê? A menos que o quê? Lei do seu Deus. Olha isso. Assim, aqueles supervisores e os satrapas de comum acordo foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dário, vive para sempre.
Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, satrapas, conselheiros, governadores, estamos em concordância em rogar que o rei deveria baixar um edito, ordenando todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, executando a sua pessoa, majestade, seja atirado sumariamente às covas dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar mais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dário deferiu e assinou o decreto. Assim que Daniel soube que esse decreto do rei havia sido proclamado, chegou o conhecimento de Daniel, o edito. Qual edito? Que não se podia fazer a oração a nenhum outro Deus. Ok? Por quê? Eles viram que Daniel tinha uma conduta irrepreensível. Eles falaram, como é que a gente vai pegar Daniel? Por quê? Porque Daniel não tinha falta. Daniel não tinha erro. Daniel não tinha cambalacho. Daniel não tinha trambique, amado. Daniel não tinha gambiarra. Daniel não tinha amante. Daniel não tinha nada. Era um homem reto, justo, santo. Ele falou, como é que a gente vai pegar esse homem? Só na lei do Deus dele. Vai. Assim que Daniel soube que esse decreto havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Mateus 6,6 já estava escrito, né? E ali orou, como costumava fazer cotidianamente. Como o quê? Cotidianamente. Não, mas como o quê antes? Costumava fazer. Costumava fazer. Era a rotina, a vida de oração de Daniel. Rotina. 3 vezes ao dia. Ajoelhou-se, rogou e deu graças a Deus. Então aqueles homens se juntaram para investigar e descobriram Daniel orando, suplicando a ajuda de Deus. E mais que depressa foram falar com o rei acerca do cumprimento do decreto real e argumentaram: tu não publicaste uma resolução real ordenando que nestes 30 dias toda pessoa que manifestasse um pedido a qualquer Deus ou qualquer ser humano, exceto a ti, ó rei, fosse atirado à cova dos leões? Ao que o rei replicou: sim, este decreto está em pleno vigor, de acordo com a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogado. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: ora, Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias, 3 vezes ao dia. Ao ouvir a notícia, o rei ficou profundamente consternado e resolveu salvar Daniel, esforçando-se até o pôr do sol, a fim de que encontrasse uma maneira para livrá-lo. Contudo, os homens foram unânimes em insistir: ó rei, lembra-te bem, e conforme a lei do Medo e do Persa, nenhuma determinação real ou edito assinado do rei poderá ser alterado ou descumprido. Então o rei deu ordens a eles para prender Daniel e jogar na cova dos leões. O rei, contudo, encorajou a Daniel, dizendo que o teu Deus, a quem tu serve todos os dias, haverá de te livrar. Em seguida taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e também com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não pudesse ser modificada. Depois o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não permitiu que fosse trazidos à sua presença qualquer instrumento de música. E o rei não conseguiu conciliar o seu sono durante toda aquela noite. Aleluia, aleluia. Viram o exemplo de Daniel, amado? A postura. Então, eu creio que vai chegar esse período, mano. Vai chegar esse período
em que vão fazer um edito, vão fazer uma lei que não se poderá, isso é fato, irmãos, que não se poderá fazer menção do nome do Senhor. Meu irmão, a censura já está acontecendo, amado. Então, quem não tem uma vida de oração robusta, quem não busca a face do Senhor, costumeiramente, como está nessa tradução aí, costumeiramente, rotineiramente, não vai fazer parte da natureza divina. Pedro fala que nós fazemos parte da natureza divina. E como que a gente faz parte da natureza divina? Por meio da oração, amado. Era tanta comunhão, né? Tanta experiência. E praticamente ele sabia que o Senhor ia livrar ele, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Creram que ia livrar ele da Tinha fornalha. Tinha tanta confiança em Deus por ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, que não se importaram com a morte. Nem à toa que ali havia muitos hebreus. Muitos, pô. Não era só os 3. É. Havia E cadê os demais? Cadê os demais? Ficaram com Entendeu? medo. É igual quando fizeram ali o dito para se curvar diante das tapas. Cadê os demais, amado? Tinha muitos hebreus. Todo mundo se curvou, só eles ficaram de pé. Então, infelizmente, muitos daqueles que fazem menção do nome do Senhor, quando isso começar a acontecer, vão se curvar perante as estátuas de Nabucodonosor, do futuro. Mas aqueles que são retos, que estão ante a face do Senhor, costumeiramente, amados, esses não vão se dobrar. Esses não vão parar de orar. Esses não vão largar o lugar secreto, porque eles entendem que é um mandamento. O dever de orar sempre. Jesus falou, estava escrito lá em Lucas, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Há momentos que a gente arrefece um pouquinho, sim, mas quem de fato teve um encontro com o Senhor, ele jamais abandona esse lugar. Ainda que com pouca força, ele guarda a palavra, ele permanece. Tem uma frase de Martin Luther King que ele fala assim, olha só, se não poder correr, ande. Se não poder andar, caminhe. Se não poder caminhar, se arraste. Só não faça uma coisa, não pare. Não pare. Por quê? Porque quem vive isso, amado, é participante. Esse texto aqui para mim é absurdo. Esse texto aqui. 2 Pedro 1:3 em diante. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua virtude e glória, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis, ou seja, torneis participantes da natureza divina. Sabe o que é isso aqui? Corpo glorificado. Chegar a um estado de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Como é que Enoque andou com Deus? Não fala que é Deus que andou com Enoque, é Enoque que andou com Deus. Enoque andou com Deus com uma vida consagrada, uma vida de oração, amado. A ponto de Deus olhar e falar assim, esse homem já não é mais da terra, esse homem de fato é do céu. Vem para cá, meu amigo. Terra não é digna, não. É como Elias, esse homem já não é mais da terra, esse homem é do céu. Mas tu vai ver lá o texto que vai começar a falar de Elias, se eu não me engano, 1 Reis 17, vai falar, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, cuja face perante o Senhor eu estou. O que ele está falando? Elias era um homem de oração, gente. Elias era um homem que buscava a face do Senhor. Elias é um homem que falou, segundo a minha palavra não vai chover. Ou seja, isso é um absurdo da fé. Elias falou e Deus assinou embaixo. Falou, Elias, de fato, isso que você está querendo, eu vou ter que cumprir. E tudo bem essa tua ousadia, porque você é um homem intrépido demais. Então, segundo a palavra que Elias falou, não vai chover. E não choveu. E não choveu. Por quê? Elias já estava participante da natureza divina. Tanto que ele foi transladado, irmão, com uma carruagem de fogo. Embaixador de Deus na terra, vamos dizer assim. Entendeu? Era o embaixador de Deus na terra. Entendeu, amados? Olha esse texto aqui, Hebreus 12:10 em diante. Fala ali da disciplina dos filhos e dos bastardos, ok? Ele fala que quem é filho recebe, aceita, compreende a disciplina. Ainda que no início possa parecer ruim. Mas o bastardo não, ele não aceita não. Ele permanece rebelde, rígido. Aí ele vai falar assim, ó, Hebreus 12:10 em diante. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Está falando de nossos pais da terra. Mas este, quem? Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ou seja, irmão, entenda isso aqui em nome de Jesus.
Amados, eu sei que tem muita gente que vive lutas e aflições, mas se nós somos filhos de Deus, amado, essa aflição aqui, a correção de Deus para nós, nos parece ruim, mas é para o nosso proveito. Para quê? Para que a gente se torne participante da sua santidade. Hebreus 5:9 vai falar, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Aí vai falar Jesus assim, se eu não me engano, versículo 8. Mas mesmo ele sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Entendeu? Então isso faz com que a gente se torne participante da natureza divina. Aí o versículo 11 diz, e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, ou seja, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, nos que vivem isso, nos que exercitam a oração, nos que ficam perante a face do Senhor rotineiramente, costumeiramente, naqueles que estão firmes no propósito que foi estabelecido e colocado em suas almas. Ele fica ali. Aí ele, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Não vai ver. Então, nós temos que buscar, primeiramente, o Senhor para estar contemplando a glória dele. Sabe um texto que eu estava lendo essa semana direto, Marcinho? Apocalipse 22:4. Apocalipse 22:4. Só ficou na minha cabeça isso, direto. Olha o que Apocalipse 22:4 diz. Aqui, ó. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Está falando daqueles que vão entrar no céu. Aí está falando, e verão o seu rosto. É o que Jesus disse lá na bem-aventurança. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos, lembra de Hebreus 10? Os limpos, os puros, os que se separam, os que se consagram, os que buscam, os que oram, verão o rosto de Deus, a face de Deus, a glória de Deus. Eles terão acesso. Olha o que Davi fala. O que Davi fala? Salmo 24. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aí a gente pode pensar, né? De repente Davi queria uma mulher nova, né? Uma outra, né? As outras mulheres devem estar um pouquinho mais velhinha. O Davi quer uma outra mulher mais novinha, tal, aquela coisa toda, não. De repente Davi quer conquistar um outro reino, um outro território. Não. De repente Davi quer mais ouro. Não. De repente Davi quer uma carruagem nova, diferente. Não. Ele não quer isso. De repente Davi quer aumentar o seu exército. Não. De repente Davi quer novas armas militares. Não. Davi fala, uma coisa. Pedi ao Senhor e eu a buscarei. Ele fala, além de pedir, eu vou buscar por isso. Além de pedir, eu vou orar por isso. Além de pedir, de solicitar, eu vou perseguir isso. Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor, para aprender no templo do Senhor e para contemplar a sua formosura. Ele quer vida de oração com Deus. Ele quer intimidade com Deus. Salmos 95:2 fala assim, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Jeremias 29:12 em diante fala, e me invocareis e me ireis e orarei a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Ele está falando, sabe o quê? Mas assim, quem me buscar vai me encontrar, quem orar a mim eu vou responder, quem buscar a minha face vai me enxergar, quem estiver diante da minha presença, eu me manifestarei a eles, eu me revelarei a eles, quem me buscar, eu serei achado de vocês. Eu serei achado. Mas quando buscar de todo o vosso coração. Alguém falou assim, às vezes eu não tenho vontade de orar. Aí sabe o que ele fala assim? Alguém falou para mim? Ore mesmo sem vontade. Ore mesmo sem vontade. Sabe qual é o nosso problema que eu aprendo, amado? É que a gente quer agir pelos nossos sentimentos.
pela nossa condição atual, pelo que a gente está sentindo naquele momento ali. Não, não. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser guiado pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que está escrito, como o Marcinho falou no início. Entendeu? O que ele deixou escrito era para nos redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, Jeremias está ensinando isso, para buscar o Senhor de todo o coração. E o que buscar de todo o coração, Deus fala, eu serei achado de vós. Deus está falando assim, é tipo aquela brincadeira de esconde-esconde. Deus está falando, é igual o pai que quando chega em casa, por exemplo, chega em casa, o filho está lá, pai, vamos brincar de pique-se-esconde. Aí você, tudo bem, o pai, né? Tudo bem. Aí você vai lá, grandão, como é igual eu, 1,86 m, me escondo aqui na minha cortina que está aqui atrás de mim. 1,86 m e aqui quase 1 metro para baixo, está sem cortina. Aí estou eu atrás da cortina lá, Lolo, pode vir. Ela vai olhar para cá, para lá, ela vai me achar. Achei, papai. É tipo Deus, ele está falando, olha só, me busca. Me busca, me procura, clama a mim, você vai me encontrar, você vai me achar, você vai achar a minha face, a minha presença, eu serei achado de vocês, diz o Senhor. Efésios 6,18 diz, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos, amado. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, gemido, amado. Tem vezes que não há palavra, mas Deus, ele ouve gemido, Deus, ele codifica a lágrima, Deus, ele vê a intenção do coração, irmão. Irmão, quer saber quem é um crente? Vá na reunião de oração. Vá na reunião de oração, para você ver quem é crente de verdade, amado. E eu digo isso, amados irmãos, eu sei da dificuldade, sempre falo isso, eu sei da dificuldade da logística, às vezes, do dinheiro, da condição, eu sei disso, mas crente que é crente de verdade, ele gosta de estar na reunião de oração, amado. Os que receberam o Espírito Santo, receberam porque estavam lá na reunião de oração, gente. Quando que a gente vai entender isso? E todos estavam reunidos no mesmo lugar, orando, clamando. Até que o Espírito Santo desceu sobre eles. Desceu. Orar pelos santos, amado. Orar pelos irmãos. Orar pelos irmãos que estão aflitos, enlutados, debilitados, desempregados, sem dinheiro, sem recurso, com crise, com doença, com enfermidade, crise emocional, depressão, doença. Orar pelos santos, amado. Agora, outra coisa que a gente tem que aprender com a oração. Orar com entendimento. Orar com lógica. Orar com clareza de mente, amado. Orar com consciência daquilo que está falando para Deus. Deus quer que a gente seja claro, conciso, para que Ele entenda de fato o que a gente quer. Olha o que a Bíblia diz, 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Coríntios, vocês vão orar? Sim. Vocês estão orando? Sim. Com o Espírito? Sim. Mas vocês estão entendendo que vocês estão orando? Não. Ué. Vocês estão cantando? Estamos. Mas vocês estão entendendo que vocês estão cantando? Não. Eu só fico falando, deixa queimar, deixa queimar. O que é isso aí? O que é isso aí? Cantar com entendimento. Entender o que você está verbalizando. Entender o que você está falando. Falar para Deus com objetividade o que você quer. O alvo de oração. Ser claro, não fazer rodeio. Seu objetivo, orar com entendimento, amado. Orações específicas. Sem rodeios. Com reverência, com temor. Com fundamento bíblico. 1 Timóteo 2, 1 em diante. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Daniel. Ele está falando, ora, mas tenha caráter.
ora, mas tem um testemunho. Ora, suplica por todos. Ele está falando, não ora só pelos crentes. Não ora só pelos santos. Tem que orar? Sim, mas ora por todos os homens. Ora para aqueles que estão em eminência. Ora para aqueles que estão governando a nação. Ora pelos governadores, pelos deputados federais, pelos senadores, pelos deputados estaduais, pelos prefeitos, vereadores, secretários, policiais militares, o exército. Ore por eles. Ore. Ore. Para quê? Para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Mas se não orar, como é que faz? Entendeu? Sabe por que um crente cai? Cai. Dou dois fundamentos da queda. Primeiro, Davi diz, Salmo 119, 11. Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Ou seja, se a palavra está guardada, eu não caio. O guardar aqui não é ter a consciência de saber. O guardar aqui é viver aquilo que se sabe. Mas quando um crente deixa de orar, certamente ele vai começar a pecar. Quando um crente passa a orar, certamente ele vai deixar de pecar. Por que Pedrão caiu? Parou de orar, pô. Parou de orar, pô. Quando ia orar com o mestre, o que ele fazia? O que ele fazia, mano? Não entendo, irmão. Vai orar com Jesus. Olha isso, mano. Estava indo orar comigo, não. Estava indo orar com o mestre. Estava indo orar com Deus, amado. Ele dorme. Entendeu, Paty? Ele dorme. Pedro, Tiago e João. Vamos orar. Jesus chamando. Vamos orar. Tudo bem, mestre. Vamos lá no Getsemane. Ok, vamos lá no monte. Tudo bem, vamos. Chega lá. Curva a fonte. Dobra o joelho. Aí está lá Jesus orando. Transpirando. Em algum momento, transpirando sangue. Quando ele volta, os discípulos dormindo. Irmão, eu já disse numa outra oportunidade, todo sono que se dá num culto, numa reunião de oração, numa vigília, é um sono espiritual, amado. É espiritual isso. É espiritual. Jesus já falou. É espiritual. É impossível isso acontecer, mano. Tem o cansaço? Tem. Tem o lado natural? Tem. Mas nós temos que entender que é uma guerra. É uma guerra. Orar é uma guerra. Uma luta, mano. É uma luta. Então nós temos que ficar ali firmes. Quem ora não cai, amado. Jesus falou, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito quer orar. O espírito quer falar com Deus. O espírito quer se conectar, porque o espírito veio de Deus. Deus soprou o fôlego de vida em nós, o espírito. Então o espírito ele quer se conectar com o que é espiritual. Mas a carne não quer isso. A carne não quer oração, a carne quer dormir. A carne quer comer, a carne não quer jejuar. Entendeu? A carne não quer culto de 2 horas. A carne quer um culto de meia hora. Pô. Entendeu? A carne quer um culto ali, 10 minutos, 5 minutos de música. Então, muito mal aí, 10 minutos de uma mensagenzinha. Que saco é mensagem, né? Olha quando não quer ir. E ora quando não quer ir. Entendeu? A carne quer isso. Entendeu? A carne não quer disciplina espiritual. A carne quer folgar. A carne quer lazer direto. A carne quer o sossego. Quer paz. A carne não quer isso. Mas Jesus falou, olha só. Se vigiar e orar, não cai na tentação. O que ele está falando? A tentação vai vir. Mas se vigiar, ficar atento, se policiar e orar, não cai nela. O que eu aprendo? Ou seja, é possível resistir às ciladas. É possível resistir ao diabo. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Num lugar inóspito, sem acesso a nada e nem a ninguém. Foi tentado lá. Ele e o diabo, tete a tete. Venceu. O que Jesus estava fazendo? Orando e jejuando. Agora, por que o crente cai? Porque não ora. Não tem uma vida de oração. Não tem uma vida congregacional saudável. Não tem, irmão. Vai cair, irmão. Vai cair. Vai negar Jesus. Se não orar já é uma queda. Não está orando já é uma queda. A gente vai falar sobre isso. Entendeu, irmão? Então, se não orar e vigiar,
vai cair em pecado. E outra coisa aqui que eu digo, Satanás tenta. Satanás induz. Mas é responsabilidade nossa isso daí. É responsabilidade nossa. A gente passa a manifestar as obras da carne. É isso que acontece. E as obras da carne não está falando lá. As obras do diabo são manifestas quais são, não. As obras da carne são manifestas quais são. Prostituição, fornicação, avareza, divisão, homicídio. Vai embora. A oração nos santifica. A oração nos deixa puro. A oração nos deixa espirituais. A oração nos deixa celestianos, não terrenos. 1 Timóteo 4,5, um texto que eu amo, eu tenho ele gravado na minha mente, no meu espírito, ele fala, porque pela palavra de Deus e oração é santificada. Ah, pastor, mas o contexto desse texto, que é sempre assim, né? Para isso vocês têm tese, para isso vocês têm teologia. Ah, mas o contexto desse texto ali, Paulo está falando de apresentar algo a Deus em oração. Mas ele está falando, pela palavra de Deus e oração, é santificada toda e qualquer coisa, inclusive o homem. Lembra da visão de Pedro? Que Deus mostra para ele? Mata e come. Mata e come. Ele, não, nunca comi coisa impura. Aí Deus fala, opa, não torne tu impuro aquilo que eu santifiquei, meu amigo. A palavra pegou o gentil, limpou, santificou. Limpou a palavra. E aquele homem estava em oração e jejum. O anjo visitou. Cornélio. Foi santificado. Vamos ler esse texto aí, ó. Olha a visão aí, ó. Atos 10, amado. Se eu não me engano, Cornélio era da corte italiana. Olha esse homem aqui, amado. Quem ora tem experiência, amado. Capite, Marcelo? Marcelo Caruso. Capite, Marcelo? Italiano? Hã? Aqui, ó. Atos 10:1. E havia em Cesareia um varão por Cornélio, centurião da corte, chamado italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E de contínuo, ou seja, o Cornélio era um homem piedoso, ele queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer de fato o Senhor. Como é que ele fazia isso? Tinha uma vida de generosidade, de contribuição. O Espírito tinha descido ainda nele? Não. Como que ele vivia continuamente olha? A busca. Olha isso. Olha o convencimento. O Espírito, quem tem no ar. O Espírito já convencia Cornélio. E o que a Bíblia diz? De contínuo orava a Deus. De contínuo orava a Deus. Era generoso, não era avarento, não era nada, não era pegado a nada nem ninguém, porque já era praticamente cidadão do céu. Aí Deus deu uma experiência para Pedro, porque estava fazendo o quê? Orando. Deu uma experiência a Cornélio, porque estava fazendo o quê? Orando. Aí Deus mostra para ele o anjo, e depois vem Pedro e prega a palavra, e depois vem o Espírito Santo e toma todo mundo. Ô, glória! Por quê? Oração. E depois aquele homem fez o quê? Se batizou, se separou. Um homem santificado. A oração santifica, mano. Aqui, não tem como ministro, um pregador do evangelho. Eu perguntava isso, ó. Eu perguntava até no início da caminhada na nossa congregação, perguntava assim, como que o pastor Elvis consegue, cara? Antigamente o culto era, a gente se reunia domingo, né? Domingo ele não estava conosco, mas ele estava segunda e tinha quinta. Aí eu vi um homem pregar domingo lá no Rio, eu vi um homem pregar segunda-feira aqui, eu vi um homem pregar quinta-feira, eu falei, como é que você... Hora de visita. Como é que ele prega esse tempo todo assim? Como é que ele faz isso? Como é que ele consegue? Né? Visita, prega, viagem missionária. Eu falei, como? Aí eu lendo a palavra, falei assim, não tem jeito. Ele se separa para a oração e ele se separa para a palavra. Uma coisa anda junto com a outra. Os apóstolos falaram assim, ó, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Tem gente que quer pregar, mas não quer orar, gente. Tem gente que quer pregar, mas não quer falar com Deus para ver se é aquilo que ele tem que falar. Tem gente que quer pregar, mas não pede orientação divina. Ele pega um texto ali que ele acha bonito, legal, que vai fazer sucesso. Vai dar like, né? Hoje em dia é like, né?
vai dar like, curtida, aquela coisa, seguidor. Ele pega, ele faz a seleção. Mas ele não ora. Nós temos que ter uma vida de oração. Perseverar na oração. E no ministério da palavra. Alguém já me falou assim, qual das mais é importante num avião? A asa direita ou a asa esquerda? Qual é a mais importante? A asa esquerda ou a asa direita de um avião? Nenhuma nem a outra. Sem um, o avião não voa. Sem a outra também não vai ajudar o avião a voar. Então, para o avião voar, é necessário faz as duas asas. Como que o cristão vai voar nas asas do vento? Pela oração e pela palavra, amado. Não tem como, gente. Não tem outro meio, não. Perna esquerda também é palavra, perna direita Qual perna sua é mais importante? Por exemplo, o cara joga bola, né? Aí o cara é canhoto. Quem fala que quem é canhoto tem mais habilidade, né? Aí pergunta para ele, qual é a perna mais importante sua? A minha esquerda. Ah, então posso arrancar a direita? Não. Então vou amputar a sua direita? Não, eu preciso dela. Então não tem a mais importante. Precisa-se das duas. Para que possa caminhar, andar, voar. Mal do século. Ansiedade. Mal do século. As pessoas, amados, falo com todo respeito. Há profissionais hoje, até cristãos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, psicanalistas. Tem ali. São ferramentas humanas? Sim. Podem ser utilizadas? Sim. Jesus disse, os são não precisa de doente. Ou seja, ele está falando, se está doente, precisa de médico. Tudo bem. Legítimo. Mas a Bíblia também fala para a gente que a oração tira a ansiedade. A oração tira, meus irmãos, a angústia da alma. Entendeu? Aquele desespero por aquilo que não aconteceu. A pessoa está vivendo o futuro no presente. A oração tem a capacidade de remover isso. Filipenses 4:6 em diante fala, não estejais inquieto por coisa alguma. Outra versão fala, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Pelo quê? Oração e pela súplica. Com ações de graça. E o Deus de paz, e a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, as emoções, a ansiedade, a crise, vai ser guardada em Deus por meio da oração. A ansiedade traz o desespero. Traz o desespero, pô. O desespero traz a falta de fé, a falta de confiança. A pessoa se perde. Entendeu, amados? Então, assim, tá faltando oração, gente. Tá faltando oração. Ontem na vigília lá, não teve um contingente muito bom. A última vigília teve um contingente bem expressivo. Teve pouco. Ok. Mas os poucos que teve também na vigília, a vigília ontem foi pesada, mas assim, densa. Aquela vigília ranhosa, que não vai, dificuldade de orar, as pessoas não querem orar, não fala, quando fala com dificuldade. Você vê que não está indo, não fluindo? Ontem foi assim, só o sangue do general. Aí Marcelo trouxe uma palavra, depois eu vou postar no canal, Virada na Consciência. O obreiro Fernando também trouxe uma palavra. A palavra que o Fernando trouxe, ele falou sobre Daniel, e Marcelo falou sobre o evangelismo, o amor pelas almas. Mas não tem amor pelas almas sem ter amor por Deus. E quem tem amor por Deus, vive uma vida de oração, amado. Entendeu? Vive uma vida de oração. Tem ali uma voluntariedade. Parece que quando a gente está na oração, a gente está para orar para o outro e não a Deus. A oração não é para o outro, amado. A oração é a Deus. Ah, eu não sei orar, não sei falar. Ué, como é que não sabe falar? Não sabe falar bem? Moisés sabia? Ah, mas é Deus, eu não sei falar. Aí Deus para ele, ué, quem fez a boca? Ué, quem fez a língua do mudo? Quem? Quem, Moisés? É algo íntimo, vamos dizer que a oração é algo íntimo. Entendeu? Ou seja, o que Deus está falando a Moisés? Não há desculpa, meu amigo. Se eu estou chamando você, eu capacito você. Se eu escolhi você, eu te dou condições. Se eu escolhi você, eu te dou os recursos. Se eu escolhi você, não é você, sou eu em você. Só se posiciona. É algo que
tem que ser feito por nós, não é por Deus, vamos dizer isso. Dobrar o joelho e falar. Porque a oração, o benefício não é para Deus. Deus não precisa de nada, quem precisa é a gente. Então a oração, o benefício é para a gente, amado. É para a gente. Impede a gente mesmo. Mas sim, me ajuda aí. Leia aí Tiago 5. Olha o que a Bíblia vai falar. Tiago 5 até... Tiago 5 do 13, pode ser até o 20. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja a fim de que este orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era um homem frágil, como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós se desviar da verdade, e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Olha quantos conteúdos tem aí, amado. Quantos conteúdos tem aí. Aí fala de alguém enfermo, isso. Fala de alguém doente. Fala de alguém aflito. Fala de alguém perdido nos pecados, né? Se orar, Deus tem a condição ali de convencer aquela pessoa ali, trazer ele para perto. E fala ali da nossa condição fraca. Não fala que Elias era um super crente. Era um homem frágil. E coloca Elias no patamar como se fosse nós, gente. E era como nós. Ele Apesar fala, Elias, de viver o que viveu. Apesar de orar como devia orar, mas ele coloca ser humano. E fala, Elias orou uma vez e depois orou a segunda vez. Houve a resposta. Ali, a tradução sua fala fervorosamente, né? Fervorosamente. Né? Aqui, fala que com instância. Fervorosamente fala de instância. Ou seja, não foi aquela... Como é que eu posso dizer, amado? Não foi uma homilia, tá entendendo? Por exemplo aqui, amado, nada comparado a ninguém, mas só pra gente entender. Senhor, meu Deus, meu Pai... Não. Elias estava em guerra, amado. Elias ele estava transpirando, Elias estava com dor na coluna, Elias estava com dor no joelho, Elias ele estava com a garganta seca, ele estava insistindo, clamando, Deus, eu disse que não vai chover, Senhor, cumpra a sua palavra. Acabe é um homem rebelde, covarde, cruel, ele se sujeitou a Jezabel, mulher ruim, maligna, ela serve a Baal, ela serve os demônios. Deus, isso não pode acontecer, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor é o Senhor dos exércitos, isso não pode acontecer. Senhor, os sacerdotes de Baal estão matando os profetas. Deus, isso tem que ter uma resposta. Ele insistia fervorosamente, gente. Com instância, com batalha. Era isso que ele estava fazendo. Não chegava uma voz ao trono, chegava uns berros. Chegava berro, mano. Chegava berro. Gritos e mais gritos. Elias era um homem valente, amado. Ou seja, fala de cura. Se a gente não orar pela enfermidade, mano, Deus de repente não vai curar. Mas se a gente orar, de repente Deus cura. E, querendo ou não, hoje você vê, as pessoas estão ficando enfermas. É muita enfermidade. Entendeu? É muita enfermidade. É muita enfermidade. Eu tenho uma experiência com a minha família. Tá difícil achar um que tenha saúde. Uma, depois do culto, chegou conversando comigo, pedindo ajuda, sofrendo de ansiedade, não dorme, tem que tomar remédio, mesmo assim. A única coisa que eu falei é, você não está orando. Esse desespero é falta de oração. Esse desespero é falta de confiança em Deus.
falta de oração, você não lê mais. Então, isso vai contribuindo para que a pessoa ia ficar doente. Mas a gente vai aconselhar isso, a pessoa acha que a gente está sendo duro demais, seco demais, cético demais, insensível demais à situação da pessoa. É tipo aquele crente ali, 6 horas por mim, mas ele mesmo não ora. Oração traz paz. Traz paz. Independente da situação que a pessoa viva, possa acontecer qualquer coisa, ela está em paz. Ela está orando. Entendeu, amado? Oração, amados irmãos, cura. Oração pode mexer com o curso da nação. Elias mexeu com o curso da nação. Você imagina 3 anos e meio sem água, gente. Morreu boi, morreu animais, acabou com plantação, gente morreu desidratado por causa da oração de um único homem. Um único homem. E talvez outras pessoas pediram, chora, mas... Clamando o contrário, é. Clamando ao contrário. Porque não tinha só ele. Tinha 7.000 que não se dobravam. É. Talvez os outros estavam orando por chuva, mas entendeu? Ele orou e Deus atendeu só a dele. Só a dele. Então a oração, ela tem esse poder. Pedro estava preso. Aí a Bíblia vai falar. E a igreja estava no Zap. E a igreja estava no Instagram. E a igreja estava na festa Aleluia. Né? A igreja estava no Gospel Night Club. Não, não. A igreja estava... Pedro estava preso, mas a igreja estava na festa do milho. Não, gente. Pedro estava preso, guardado na prisão, como diz a Escritura, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, amado. Agora imagina essa oração que estava acontecendo lá, mas assim. Imagina como é que estava essa oração. Tiago já tinha sido decapitado, morto. Agora Pedro estava lá. Ainda assim eles não desistiram. Falaram, Deus, o Senhor levou o Tiago, tudo bem, nós aceitamos. Está escrito no salmista, Salmo 116:15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Glória a Deus. Mas, Senhor, por favor, livra Pedro da cadeia. Tira ele das mãos de Herodes. Deus, em nome de Jesus, livra ele, Pai querido, da mão do inimigo, da boca do leão. Deus, entra em providência. Envia o teu anjo. Quebra as cadeias, quebra as paredes, quebra os grilhões. O Senhor é o Senhor do exército. O Senhor, Pai querido, tomou Pedro pela mão. Ele andou sobre as águas. Ele viu Lázaro ressuscitar. Ele teve as experiências inefáveis. Senhor, ele te conhece. Ele tem intimidade contigo. Deus, entra com providência na vida de Pedro. A oração da igreja. Você imagina a mulher, a viúva de Naim, orando nessa igreja, que Jesus ressuscitou o filho dela no caixão. Você acha que essa mulher estava orando como, amado? O contexto fala que ele estava orando, chega, tremeu tudo, né? Você acha que estava orando como? Você acha que estava orando como? Você acha que quando Jesus ressuscitou Lázaro, os crentes que lá se converteram lá, os coveiros que estavam lá, você acha que estavam orando como? Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vi o Senhor tirar Lázaro da tumba há 4 dias, fedendo, podre, carcomido. Pai querido, coisa nenhuma para ti é maravilhosa. Deus livra Pedro da cadeia, tira ele desse cativeiro. Ô Senhor da glória, o Senhor tirou ele da sepultura. O que é o Senhor tirar ele da prisão? Ó Senhor, ouça o nosso clamor. Oração, amado. Oração. Tá caindo o sinal, né? Ouça. Se cair aqui, eu continuo aqui e boto no site lá e depois o pessoal vai. Ainda bem que tá gravando aqui, ó. Ouça. Como é que era, gente? A oração desse povo que estava lá. Aí sabe o que me deixa impactado, mas é que o povo tá orando, clamando a Deus. Aí Deus ouve. Deus envia um anjo lá. O anjo vai lá e liberta Pedro. Pedro acha que é uma visão. Depois, quando ele sai da cadeia, ele vê que é um anjo. Aí sabe o que acontece? Pedro vai lá, na igreja. Ele bate na porta. Ei! Ei! Aí alguém vai na porta. Ué, parece com a voz de Pedro. Aí sai voado. Pensando que é um anjo, pensando que é alguém diferente, estranho. Aí, oh, sou eu! Ou seja, parece que às vezes a gente ora. Ora sem o entendimento, como foi falado. Não é nem com entendimento aqui nessa questão, mas está orando por uma demanda. Quando a demanda acontece, não acredita que a demanda aconteceu.
Parece que ora sem crer. Quando o milagre vem, quando a libertação acontece, quando o demônio é expulso, quando a porta se abre. Parece, gente. Alguém se desviou da fé. A gente tem que orar. Tiago falou, a gente tem que orar. Se tiver pecado, vai ser perdoado. A gente tem que orar. Gálatas 4,19 fala, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. A gente tem que orar, pedir, interceder, clamar. Tiago fala, Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Ou seja, não pode ser um pedido egoísta, não pode ser um pedido só para o meu bel prazer, tem que ser um pedido que atinja a coletividade, o corpo de Cristo. Oração por almas, por vidas. Ana, eu gosto de Ana, mulher de oração, com espírito abatido, com espírito angustiado, uma mulher estéril. A Bíblia diz que foi Deus que fez ela estéril, assim. Foi Deus que cerrou a madre. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria ver a fé de Ana. Deus queria ver a postura de Eucana, marido de Ana, para ver se esse homem amasse a mulher, mesmo se ela não desse filhos a ele. Deus queria provar aqueles servos dele ali, amado. Mas a Bíblia diz que Ana não se afasta do altar. Ana não se afasta da oração. Ana não sai da congregação dos santos. Ana permanece firme. Foi Ana. Foi Ana. Eu quero ler isso aqui. Eu costumo dizer que o filho de Ana não foi gerado no leito matrimonial. O filho de Ana foi gerado no altar. O filho de Ana foi gerado no joelho. O filho de Ana, Samuel, foi gerado no meio da oração. Foi lá que o filho de Ana foi gerado. Eu quero ler rapidamente aqui, o texto é grande, mas eu queria ler o capítulo 1 todo, capítulo 2 todo. É muito grande, é muita coisa. 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Amado, deixa eu falar aqui algo. A internet aqui, eu moro na zona rural, já falei, vocês sabem disso. Um dia que você vier aqui, você vai ver, é zona rural, é porco, cavalo, boi, vaca, entendeu? A internet ainda chegou aqui primeiro que o asfalto. Entendeu? Então, a internet aqui só misericórdia. Mas eu vou postar também lá no canal Virada na Consciência, canal da igreja aqui de Magé, ok? Se de repente ficou oscilante, aí depois vocês vão lá e vocês vão ter o conteúdo completo. Não vai ter os louvores, mas vai ter a mensagem toda. 1 Samuel 1,5 em diante. Eu vou ler aqui alguns textos aqui, não vou ler todo o texto não. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele o amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Qual era a condição emocional dessa mulher aqui? Era boa? Não era boa. A condição emocional daquela mulher estava abalada. Ainda assim essa mulher orou. Ainda assim essa mulher tirou forças. Ainda assim essa mulher buscou a presença do Senhor, amado. É isso aqui que eu fico assim, comparando com os crentes atuais, amado. E a gente não sabe quantos anos, né? Não se sabe, a Bíblia não fala. Entendeu? Aí olha só o que essa mulher fez. Olha a coragem dessa mulher. Ou seja, o Senhor cerrou a madre. Está escrito lá no 5. Ok? E a Bíblia diz que essa mulher com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Olha só que crente, meu Deus do céu, cara. Ele era um pastor ruim, cara. Pastor ruim. A membra da igreja está orando e ele, em vez de orar, está olhando para a oração da irmã. Porquanto, versículo 13,
Ana, no seu coração, falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Ou seja, Ana, ela estava com tanta angústia, que ali naquele momento ela não verbalizava, ela estava naquele murmúrio, mas a expressão dela, ela não estava falando alto, mas estava chorando. Entendeu? E a cara dela, a feição dela, o rosto dela, mostrava angústia, agonia. Porém não se ouvia a voz, pelo que Eli teve por embriagada. 14. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Olha que palavra dura desse pastor. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Capítulo 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, olha que oração, eu não aguento, gente. O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não te multipliques palavras de altíssimas altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Ou seja, o que ela está falando? Deus, ele está pesando todas as coisas. Ele é justo. Lembra da parábola? Ele é justo. Ele tem a balança adequada e correta. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Até estéril teve 7 filhos. E tinha muitos filhos. E a que tinha muitos filhos enfraqueceu quem? Penina. Penina que perturbava Ana. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa também exalta, levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado e faz assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo. Os pés dos santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força a seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Cumpriu o voto que fez. Porque Deus fez além do que ela pediu. Ela pediu um filho varão. Deus, além de Samuel, deu 3 filhos para ela e 2 meninas. Deus dá além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nós opera. Oração. Orar faz a gente deixar o pecado. Tiago 4,17 fala, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixar de orar é um pecado, amado. Samuel que falou, filho de Ana. Samuel que falou, 1 Samuel 12:23. E quanto a mim, longe de mim esteja eu pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Deixar de orar é pecado, gente. Não orar é um pecado gravíssimo. Um pecado. E eu já estou na minha conclusão. Glória a Deus. Orar e ser respondido. Ana orou, Deus respondeu. A igreja de Atos orou, Deus respondeu. Cornélio orou,
Deus respondeu. Cristo orou. Deus respondeu também. Muito exemplo. Josué orou o absurdo. Deus respondeu. A oração de Josué, com falta de entendimento, mas Deus entendeu o que ele estava falando. Deus fez, amados irmãos, a terra parar. Tem noção do que é isso? Foi comprovado pela ciência que a terra tem um retardo. Comprovado pela ciência que a terra tem um retardo no seu movimento. Por quê? Porque Deus um dia tocou no globo da terra e falou assim, calma aí, tem um servo meu lutando lá. E ele precisa de mais horas para guerrear, para vencer essa batalha. Quando ele venceu o último inimigo, eu chego a me arrepiar. Quando ele venceu o último inimigo, eu largo a terra para rodar de novo. Porque um homem orou. Porque um homem orou e Deus respondeu. Há momentos que ele não responde? Sim. Porque ele, como diz Ana, ele pesa na balança. De repente a gente não está pedindo como convém pedir. De repente é para gastar nos nossos próprios deleites. E aí, essa é uma forma dele responder. Não respondendo. Não dando o que a gente está orando. Mas nós devemos orar para que ele responda. Isaías 65, 24. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Oh glória, oh glória. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Evangelho de João 14, 13 diz, e tudo quanto pedirdes em meu nome, o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele está falando, eu responderei, aleluia. Eu te darei resposta, ó glória. Eu te revelarei a minha vontade, aleluia. Eu curarei o enfermo. Eu libertarei das drogas. Eu tirarei do crime. Eu tirarei do tráfico. Eu tirarei da prostituição. Eu tirarei do vício. Eu atenderei o seu clamor. Eu buscarei o perdido. Eu buscarei o apostatado. Eu vou buscar aquele que saiu, que está na lama, no chiqueiro. Eu responderei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Aleluia. E tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Está escrito. Mateus 21, 22. Tem que crer. Tudo que pedis na oração, crendo, o recebereis. Ah, mas não é tudo não, mano. Aquela Lamborghini, pelo amor de Deus, mano. Orar com entendimento, nós aprendemos. 1 João 5,14. E esta confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Olha o que João está falando. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, se fizermos um pedido segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele nos ouve. É algo que vai nos agregar e agregando, agrega o reino. Agrega o rei. Entendeu, amado? Então nós devemos, amado irmão, não sei orar. Então vou te dar aqui alguns textos aqui para você aprender com a oração de outros homens. A oração de Neemias, capítulo 1. Pega o capítulo 1 de Neemias e lê, decora, aprende, ora sobre ele. Ora, olhando o texto de Esdras, capítulo 9, a oração de Esdras, uma oração tremenda. A oração de Daniel, capítulo 9, tremenda. A oração de Daniel, no capítulo 10, tremenda. A oração de Abraão, a oração de Moisés, a oração de Josué, a oração sacerdotal de Jesus. Pega esses modelos de oração, amado, e aprenda. E faça sem cessar, como Paulo ensinou, 1 Tessalonicenses 5,17. Faça sem cessar. Jejue. Para de comer um pouco, amado. Rodízio de pizza, para. Para um pouco, rodízio de churrasco, para. Perder umas gorduras também vai ajudar. Até nisso vai ajudar. Fala sushi. Oi? Fala sushi. Mas assim, para um pouquinho de comer sushi. A dona dele gosta de comida japonesa, mole. Para. Se consagra.
lança. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos. Se punha de joelhos. Se tem condição de ajoelhar, amado, se ajoelha. Se não tem, tudo bem, Deus vê o coração. Mas se tem, se dobra diante do rei. Se curva diante do rei. E orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Acharam ele lá, orando. Tem gente que não ora em casa, amado. Seus filhos têm que te achar de joelho dobrado. Seus filhos têm que ouvir tua voz no quarto gemendo, em oração. Daniel 10:2. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste e por 3 semanas completa, olha isso, 3 semanas completa, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos. Ou seja, Daniel estava prostrado, orando. E disse-me Daniel, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo estava a palavra e eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Meu Deus do céu! Desde o primeiro dia que esse homem colocou o joelho, desde o primeiro dia que esse homem falou, não vou comer, não vou tomar uma taça de vinho, não vou me alimentar de nada, vou ficar 3 semanas consagrado ao Senhor, até que essa resposta venha. Eu não vou sair daqui sem que a resposta venha. Desde o primeiro dia. E o anjo veio e ele fala, por causa das tuas palavras. A palavra de Daniel chegou lá, na glória. A gente tem que ser como Jacó. Lutar com Deus no vale de Jaboque. Mas lutar com Deus é difícil. Claro, lógico. Porque quando a gente luta com Ele, Ele toca na nossa coxa. Ele muda a nossa forma de andar. E Ele muda o nosso nome. Ele muda a nossa identidade, amada. E hoje, mais do que nunca, a nossa nação, a igreja, o povo de Deus, precisa entender isso. O dever de orar sempre. Sempre. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa nação. Quem será o novo presidente. Mas independentemente de quem quer que seja, a igreja deve fazer orações. A igreja deve entender que independentemente de quem estiver lá em Brasília, há alguém assentado num alto e sublime trono. Glória a Deus. E que ele fala, e se eu cerrar os céus? E se eu cerrar os céus sobre o Brasil? E se eu cerrar toda a abundância que o Brasil tem? Mas ele chama a nação brasileira. E ele fala, e se eu não enviar a chuva? E se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra? E se eu enviar a peste a meu povo? Como está voltando de novo o Covid lá na China? E se eu enviar as pestes, os gafanhotos? Gafanhoto aqui é um tipo de demônio, mano. Está lá em Apocalipse. E se eu enviar? Se eu permitir mais demônios? Se eu permitir crise econômica? Se eu permitir pestilência assolar a nação brasileira novamente? Sabe o porquê disso? Ele fala, mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, ó glória, perdoarei os seus pecados, aleluia, e sararei a sua
terra. Agora estarão abertos meus olhos e atento, aleluia, os meus ouvidos à oração deste lugar. É isso que ele vai fazer, gente. É isso que ele vai fazer. Oremos, amado. Oremos. Carecemos de oração. Ore pelos seus pastores. Ore pela congregação. Ore pelo ministério. Ore pela Igreja do Brasil. Ore pela nossa nação. Ore por aqueles que estão em eminência. Ore por essa geração, pela juventude. Ore pelas nossas crianças. Eles estão deturpando as nossas crianças. Eles estão ensinando a nossa criança a sexualidade antes da hora. Eles estão deturpando a sexualidade das nossas crianças. Eles estão criminalizando nossos jovens. Estão lançando nossos jovens no crime, irmão. Eu sei do que eu estou falando. Marcinho está aqui, sabe muito bem disso. Eles estão fazendo isso. Eles estão corrompendo as igrejas. Eles estão corrompendo pastores, liderança. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Você precisa orar pela sua família. Você precisa continuar orando pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu marido. Você precisa orar, amado. Os irmãos vão orar, mas você precisa orar. Deus precisa ouvir a sua voz. O anjo falou, eu vim aqui, Daniel, por causa das suas palavras. Foi as suas palavras que me moveu até esse lugar. Eu não queria vir aqui, mas a sua palavra me atraiu a esse lugar. Eu tive que entregar a resposta da sua palavra, Daniel. Amém, amados? Aleluia. Até aqui o Senhor me deu. Quer falar alguma coisa, Marcinho? Permite falar da situação que eu vi? Amém, pô? Amém. Pode falar, fica à vontade, mano. Queria dar um texto primeiro aqui para os irmãos, para a gente encerrar, que se encontra em 2 Coríntios 10, versículo 3. Porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo, pois as armas da nossa guerra, ou milícia, não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Aprendemos o poder da oração, Jesus nos ensinou, e nós temos falhado muito na questão da oração. Acredito que todos nós, unânimes, sabemos que podemos dar muito mais. Podemos orar mais, buscar mais. Né? E a oração não é algo natural. Oração é algo espiritual. Você quer conhecer alguém espiritual? É aquele que ora. E busca a face do Senhor. Então, como o pastor falou aqui, passa por aqui, já não é a primeira vez, já não é a segunda, nem foi a terceira. E nem vai ser a última aqui, permitindo o Senhor, permitindo o amado pastor, que eu venha aqui, eu gosto. E os irmãos sabem aí que sempre tendo oportunidade, eu estou sempre visitando alguém. Essa área aqui é uma área, apesar de ser uma área rural, né? Tem suas demandas, tem as suas situações aqui, né? Logo vindo para cá de manhã, a gente viu pessoas novas, pessoas de idade ali, velhos, armados, fortemente armados, né? Seus fuzis, suas pistolas, né? Se eu não me engano, uma metralhadora que eu cheguei a ver ali, né? Pessoas que ali, com suas armas, né? Com sua metralhadora, com seu fuzil, com suas pistolas. Até falei que eu vi um jovem ali, mas o pastor falou que ele já tem uma certa idade, estatura pequena, aparência nova, né? Ali eles estão se sentindo fortes. Por ter uma pistola no bolso, tá portando um fuzil, estão se sentindo fortes, estão se sentindo confiantes. Se caso acontecer alguma coisa, a confiança deles estão ali, porque eles acham que na força do tiro, da força da pistola, a força do fuzil, da metralhadora, eles são fortes ali, né? E o mundo, o globalismo, você vê que estamos diante de uma guerra iminente. Terceira Guerra Mundial está iminente. Você vê a Rússia, a Ucrânia, a China e todos esses países, eles têm a sua confiança numa bomba nuclear. Seus tanques de guerra,
eles têm as suas confianças em aeronaves, tecnologia, drones, com tecnologia altíssimas. Eles conseguem, de um continente para o outro, apertando somente um botão, mandar um míssil para outro continente. Eles podem, pela tecnologia. Então, eles têm a sua confiança nisso. Mas o texto está falando que o cristão, ele não deposita a sua confiança em armas terrenas. A confiança do cristão é naquilo que é espiritual. Ou seja, eu e você aprendemos hoje que a oração é a arma do cristão. A oração é uma arma de guerra. A oração é um poder muito além de uma bomba nuclear. Irmão, a bomba nuclear, dependendo da situação, ela destrói um continente. Mas nós aprendemos que somente uma oração parou o planeta. O rei parou Ezequias, tudo. imagina, o rei Ezequias Fez retroceder, para tudo. Então, se a gente pudesse falar aqui, né, dos exemplos, começaria de Gênesis até Apocalipse, o dia todo, e olha lá, de exemplos de oração. Então, nós estamos vendo eminentes guerras físicas, coisas aos nossos olhos, mas também é uma guerra espiritual, irmão. Por trás de tudo isso, há uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, ela só pode ser vencida com arma espiritual. O que é uma arma espiritual? Joelho no chão. Eu não me lembro de um puritano que falou também. Não sei se foi, acho que foi a rei rainha da Inglaterra, que falou que muito John Knox. Muito mais, né? Você pode me corrigir aí, ou você fala que você lembra corretamente, que um cristão de joelho é mais poderoso que um exército fortemente armado. Ela falou assim, eu não temo os exércitos da Alemanha, eu temo a oração de John Knox. O que ela entendeu? Pode juntar todos os exércitos que for, bomba nuclear, o que for, todo tipo de tecnologia. Um joelho dobrado é mais poderoso que tudo isso. E a gente não entendeu isso verdadeiramente. Nós não temos entendido o poder da oração. Porque as pessoas então enfermas, já foram falados vários, né, exemplos aqui. As pessoas estão ficando enfermas. Arão entendeu, o povo está sendo tomado por praga, milhões de pessoas morrendo, ele foi lá e bateu o incenso, a praga cessou. Por que as pessoas estão morrendo enfermas? Porque não tem ninguém batendo incenso. Não tem ninguém se colocando na posição. A igreja, muitas das vezes, em vez de subir, está regredindo. Por quê? Está faltando incenso. A gente não tem entendido que a oração é algo mais poderoso que o homem poderia ter. Calibre não sei quanto, nós temos o nosso calibre, que foi já nos ensinado. Então, diante disso tudo, talvez na condição do nosso pastor aqui, como a igreja ora, e devemos orar muito mais, talvez você e eu que não temos uma vida de oração, na situação que ele está aqui, poderia estar desesperado. Já aconteceu uma situação que ele me contou aqui, de ter um buraco ali na parede ali do seu filho, né? Isso. Um tiro de fuzil. Numa situação dessa, irmão, quem não ora, entra o desespero, mas quem ora está em paz, irmão, independente da situação que está em volta, independente do caos, independente de... Você vê a oração de Abacuque, Deus revela a Abacuque, Abacuque, vou destruir tudo. E você vai ficar aí. Você está aí. Aí Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no curral, que todas as ovelhas sejam arrebatadas. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, porque Deus é o Deus da minha salvação. Ele, se importou não, pode vir juízo, eu estou aqui debaixo, mas está tranquilo. Porque vivia vida de comunhão, vivia vida de intimidade com Deus, vivia vida de... Então, quando o desespero ele bate, você vê que o mundo, as coisas para a gente que é cristão, está cada dia ficando difícil. É muitos problemas, é muita dificuldade. E se eu e você não vivemos uma vida de oração, por que o povo murmurou no deserto? O povo não orava, irmão. O povo não orava. Na primeira prova murmurou, na primeira prova reclamou. E muitas das vezes Deus permite acontecer comigo e contigo. Falta um arroz,
falta um feijão. Ovo de novo, começa a murmurar. Por quê? Não tem oração. Daniel não se importou se ele ia comer, se ele ia morrer. Daniel se importou em ter a presença. É isso que era importante para ele. A presença, por isso que ele orava, porque ele entendeu que além da vida, além do que ele comia, além do que ele se vestia, o mais importante para ele era Deus, e ele orava. Ele orava. Então, as nossas armas, mediante essa guerra, você vê, como já foi falado aqui, mediante a esse momento político, a gente erra muito em falar de fulano, a gente erra muito em falar de ciclano, é isso, é aquilo, mas a gente não ora. Então não adianta nada. Como que a gente vai fazer Deus intervir? Como que a gente vai fazer as coisas se movimentar? Quando a gente se posicionar e entender que a nossa arma é uma arma espiritual e não física. Aí as coisas vão acontecer. Glória a Deus.